Olha só essa pergunta que recebi essa semana. Ivan, qualquer acidente que eu sofro dentro da empresa me dá direito à indenização? Essa é uma pergunta muito boa e eu tenho certeza que muita gente deve ter essa dúvida. E indo direto ao ponto, não. Não é qualquer acidente que vai te dar direito a receber uma indenização. Para receber uma indenização, o acidente precisa ter causado algum tipo de dano e a empresa precisa ter culpa. Essa questão da culpa da empresa pode ser dispensada em casos de trabalhos em atividades mais perigosas. Ficou mais confuso ainda. Não se preocupa. Aqui nesse vídeo eu vou descomplicar isso tudo para você. E no fim, você vai entender exatamente quando dá para receber uma indenização por acidente de trabalho. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem sofre acidente ou doença do trabalho. Então já se inscreve para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Felizmente, não importa a gravidade do acidente que você sofreu. Pode ter sido o acidente mais grave, pode até mesmo ter causado a morte do trabalhador. Só isso não é suficiente para ter direito à indenização. Para receber qualquer tipo de indenização por acidente de trabalho, além de ter sofrido um dano com o acidente, você precisa mostrar que a empresa é responsável pelo que aconteceu. E isso só acontece quando o acidente aconteceu por culpa da empresa ou enquanto realizava uma atividade de risco. Vamos entender aqui cada uma dessas condições. A primeira condição para você receber uma indenização por acidente de trabalho é que esse acidente te cause algum tipo de dano. O acidente precisa ter te prejudicado de alguma forma. Não pode ser qualquer besteirinha, tem que ser um negócio mais sério. Não precisa ter sido uma amputação. Você não precisa perder uma perna, um braço, mas precisa ter acontecido algo que te deixou aí pelo menos alguns dias de atestado. Se você tropeçou durante o trabalho e ralou o joelho, não faz sentido você querer uma indenização, né? Agora, se nessa queda você quebrou o tornozelo e passou um mês de atestado, aí a conversa muda. Você pode ter direito a vários tipos de indenização. O objetivo de cada uma dessas indenizações é compensar um dano. Por exemplo, a indenização por dano material tem o objetivo de compensar um dano material. A indenização por dano moral compensa um dano moral. A indenização por dano estético compensa um dano estético. E na prática, como isso funciona? Vamos supor que você sofreu um acidente que causou a amputação do seu dedo. Primeiro, tem um monte de dor e sofrimento que esse acidente causou na sua vida. Teve o que a gente chama de dano moral. Além disso, você gastou com medicação para dor, para fazer exame, curativo, um monte de gasto extra. Teve um dano material. Depois do acidente, você ficou um monte de dias sem trabalhar, sem receber salário, outro dano material. Além disso, teve uma mudança ali no seu corpo. Você ficou com uma deformidade na sua mão, já que você não tem mais todos os seus dedos. Ou seja, também teve um dano estético. Tá vendo como o dano vai variar de acordo com cada caso? Quanto mais complexo for o seu caso, maiores serão os danos. Aí o que você precisa ter em mente? Você pode acumular indenizações por cada um dos danos que você sofreu. Certo, Ivan? Sofri um acidente de trabalho e esse acidente me causou vários danos. Beleza, meu amigo. Você já preencheu a primeira condição para ter direito à indenização. Agora vamos para a condição mais difícil. Não adianta você ter sofrido o acidente mais grave do mundo se a empresa não teve culpa. A ideia da indenização da responsabilização da empresa é que ela fez algo de errado e isso causou o acidente. Ou seja, que ela é culpada pelo seu acidente. Tem uma exceção aqui para essa condição. Daqui a pouco vou falar sobre ela, tá bom? Vamos entender aqui na prática. Existem duas situações em que você pode considerar que a empresa foi culpada pelo seu acidente. A primeira, quando ela descumpriu alguma norma de segurança do trabalho ou alguma lei. Vamos supor que você trabalha em altura, mas a empresa não te forneceu nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Ela está descumprindo as normas de segurança que obrigam a fornecer os equipamentos de proteção para evitar acidentes. Você sofreu um acidente em uma situação como essa, a empresa pode ser considerada culpada. Outro exemplo, se você trabalha em uma função que você não recebeu nenhum tipo de orientação. Primeiro dia de trabalho, te colocam para trabalhar de qualquer jeito e você se acidenta. Tá errado. A empresa é obrigada a orientar seus funcionários sobre medidas de proteção e segurança. Pode ser também que você trabalhe em uma máquina, em alguma indústria, e essa máquina não tem nenhum sistema de proteção. Qualquer vacilo que você dá, qualquer distração, a máquina causa um acidente. Isso não pode acontecer. Existem parâmetros nas normas de segurança sobre como as máquinas devem ter mecanismos de proteção para evitar acidentes. Quando um acidente de trabalho acontece, geralmente a primeira coisa que a empresa diz é que foi culpa do funcionário, que ele se distraiu, que fez algo errado. Mas, gente, não dá para ser assim não. Tá bom? Ninguém é robô. Você trabalha ali manuseando uma máquina que você não pode ter nem 10 segundos de distração, isso tá errado. É humanamente impossível que você esteja 100% atento durante 8 horas no dia. É muito fácil a empresa só colocar a culpa no funcionário quando ela não garantiu nenhuma condição de segurança. Outro exemplo que a gente vê bastante, que também dá para colocar a culpa na empresa, é quando o funcionário sofre um acidente
porque estava exausto. Você trabalha ali 10, 12 horas num dia, não consegue nem tirar um horário de intervalo decente e se acidenta. Se a empresa não tivesse exigido tanta hora extra, se tivesse deixado você descansar como tem que ser, você não teria se acidentado. Nesse caso, também dá para culpar a empresa. Quando é que não dá para culpar a empresa? Quando ela entregou o equipamento de proteção que você não quis usar. Quando você sabia como tinha que fazer e fez diferente, porque era mais rápido ou porque era mais fácil. Quando a empresa disse para não fazer, você foi lá e fez. Nesses casos, não dá para culpar a empresa, né? Deu para entender direitinho? Se você tiver com dúvida, deixa aqui nos comentários o que aconteceu. Comenta aqui o que você acha que a empresa fez. Eu mesmo vou te responder e dizer se dá para responsabilizar a empresa. Gente, tem uma exceção bem importante em relação a essa questão da culpa. A regra é essa que a gente viu. Para ter direito à indenização, precisa ter sofrido o acidente causou o dano e a empresa teve culpa. Mas tem uma exceção em que você pode ter direito à indenização, mesmo sem a culpa da empresa. Existem algumas profissões que, pela própria natureza, elas são muito arriscadas. E é impossível para a empresa reduzir esse risco por completo, porque é da própria atividade. Exemplo disso são os carteiros que trabalham ali externo. Eles estão muito expostos a riscos de roubo e violência física. E os correios lucram com o risco a que esse trabalhador está exposto. A mesma coisa acontece com quem trabalha em altura. As pessoas que trabalham na construção civil. Nesse tipo de situação, quando você trabalha em uma atividade muito arriscada, você sofre um acidente, mesmo que a empresa não tenha culpa nenhuma, você vai ter direito à indenização. Por exemplo, você trabalha como vendedor externo utilizando motocicleta. Caminho para um cliente, você sofre um acidente de trânsito. A empresa não tem culpa direta por esse acidente de trânsito, mas ainda assim ela tem que pagar a indenização, porque a sua atividade é uma atividade que te expõe a um risco muito grande de sofrer acidente de trânsito. Não existe na lei uma lista de que atividades são essas, mas eu gravei outro vídeo aqui no canal em que falo só sobre isso e trago vários exemplos. Por isso, se você quer saber se a sua atividade se enquadra em uma atividade de risco, recomendo assistir esse vídeo. Se tiver com qualquer dúvida ou precisar de ajuda com o seu caso, o nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.